noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões da igreja, que nesta noite o Senhor possa visitá-los com a sua doce e preciosa presença esta que paira sobre nossas vidas neste lugar. Como é bom estarmos juntos em mais um domingo, mais um dia do Senhor, que Deus nos oferta a oportunidade de, reunidos em sua casa, adorarmos o seu nome e sermos nutridos pela sua santa palavra. Vamos abrir as Escrituras. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos ler no capítulo de número 5, iremos ler do verso de número 6 até o verso de número 8. Nós estamos em uma série de exposições na carta de Paulo aos Romanos. Se você quiser conferir as ministrações anteriores, é só visitar as plataformas digitais da nossa igreja. Romanos capítulo 5, do verso 6 ao verso 8. Conforme você achar o texto, se você puder, eu lhe convido a se pôr em pé em reverência à palavra de Deus. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que o Senhor nos abençoe com a sua augusta palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar, vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, os nossos corações estão alegres, nossas almas rejubilam diante do Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Com alegria nós temos louvado o seu nome, com entusiasmo nós temos celebrado a sua magnífica presença. E nesse instante nós temos ao alcance dos nossos olhos a sua santa palavra. E nós cremos que o Senhor fala através da sua palavra. E é por isso que nesta noite, Espírito Santo, nós te suplicamos, fala aos nossos corações pela instrumentalidade da tua santa lei. Visita-nos nesta noite, edificando nossas vidas, confortando nossos corações, se preciso exortando-nos, repreendendo-nos, mas não permita, Senhor, não permita que venhamos a deixar este lugar da mesma forma como nós chegamos até aqui. Se entre nós ou a nos acompanhar à distância houver alguém que ainda não conhece a teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas e pecadores libertos do domínio da morte para o louvor do teu santíssimo nome. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir a tua voz. É isso que nós te suplicamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quando o amor sangrou por inimigos. O nosso mundo ama aquilo que admira. O amor dos homens costuma depender de reciprocidade. As pessoas tendem a amar aquilo que é útil, aquilo que é belo, aquilo que encanta, aquilo que pode ser conveniente e às vezes até aquilo que julga ser digno de merecimento. Em termos muito práticos, o ser humano só ama aquilo que de alguma forma revela a afeição diante dos seus olhos, atrai a sua percepção. Contudo, quando nós olhamos para a Escritura, nestes 3 versos que nós acabamos de ler, perícope central do 5º capítulo da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo também irá discutir a natureza de um amor.
mas não de um amor que se fundamenta nessas prerrogativas que acabei de mencionar. Um amor que não se encanta por beleza, um amor que não se atrai por utilidade, um amor que não se impressiona por algum tipo de encantamento, um amor que não depende de reciprocidade, um amor que não tem qualquer necessidade de conveniência, um amor que não depende e nem busca nenhum tipo de merecimento, um amor que está inato nas Escrituras e que está revelado, personificado na pessoa de Jesus Cristo. Deus irá nos falar nesta noite a respeito da natureza do seu amor. Um amor que foi até as últimas consequências e se dispôs a satisfazer todas as exigências da intempestiva lei, a fim de que a ira do Eterno fosse satisfeita e pecadores se vissem livres e libertos da condenação que pairava sobre suas cabeças. Quando nós olhamos para a história do Evangelho, nós perceberemos que ela não começa com pecadores de mãos erguidas, buscando ao Senhor e desejando encontrar-se com o Senhor ou viver para sempre ao lado do Senhor. Muito menos com aquela ideia icônica da famosa pintura da Capela Sistina, em que o homem tenta tocar o dedo do seu Criador, pintada por Michelangelo, a pedido do Papa Júlio II. Não é o homem buscando por Deus, não é o homem indo ao encontro de Deus, não é o homem procurando por Deus, não é assim que a história do Evangelho começa. A história do Evangelho começa com um Deus que olha para esses homens, sem qualquer beleza, sem qualquer encantamento, sem qualquer merecimento, sem qualquer vantagem alguma, olha para esses homens e busca esses homens, encarna-se para viver no meio desses homens, e demonstrará a esses homens o que de fato é amor. O amor que sangrou por inimigos, por indivíduos hostis, por pessoas que não eram dignas, merecedoras, mas que foram amadas por aquele que criou todas as coisas. É isso que nesta noite nós iremos buscar compreender. E é por isso que eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 5, do verso 6 até o verso 8. E vamos percorrer apenas esses 3 versos, a fim de entendermos a natureza desse gracioso e desse precioso amor. A primeira verdade que eu quero destacar está na primeira parte do verso número 6. Porque na primeira parte do verso número 6, a Escritura irá nos mostrar que Cristo morreu quando éramos incapazes de nos salvar. Olha o que está escrito logo no primeiro momento do versículo de número 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos, o que, irmãos? Fracos. Cristo morreu por nós quando nós ainda estávamos nessa condição de fraqueza. Mas quando eu pesquiso no dicionário grego o que essa palavra significa no seu sentido original, e a palavra fraco no termo original é asternon. E o que essa palavra significa? Qual o sentido que Paulo está propondo empregar quando diz que Cristo morreu por nós quando nós ainda estávamos nessa condição de fraqueza? Esse termo no sentido original significa algo que não tem força, algo que não possui vigor, algo que revela uma incapacidade natural. O termo central então indica que não existia em mim ou em você qualquer tipo de capacidade inata, uma condição natural que nos permitisse salvar a nós mesmos. O nosso estado espiritual era de fraqueza, nossa alma se via sem vigor e a nossa condição era de incapacidade. O profeta Isaías concordaria com esse termo escolhido por Paulo, pois ele declarou no seu livro, no Antigo Testamento, que a nossa condição era de mortos nos seus delitos e nos pecados nos quais vivíamos. Mortos simplesmente não possuem vontade alguma, mortos não respondem a estímulo algum, mortos não possuem força motriz qualquer que seja. Se essa é a verdade tão revelada pelo apóstolo Paulo, ele quer que eu compreenda, que eu entenda logo no início do seu argumento, que em mim não havia capacidade natural de obter a salvação. Eu não era capaz de me salvar, você não era capaz de se salvar. Eu simplesmente não poderia conquistar o céu pela minha força, tampouco você conseguiria ganhar o céu pelo seu mérito. É isso que na teologia reformada nós chamamos de depravação total. Paulo está nos apresentando essa doutrina, que pode ser devastadora aos ouvidos dos homens, mas revela de fato profundo a essência do coração humano.
Não existia em nós qualquer mérito, não existia em nós qualquer força, não existia em nós qualquer vigor. A única coisa que havia em nós era a incapacidade. Nós simplesmente não poderíamos nos salvar. E por mais que procurássemos caminhos, por mais que criássemos rotas, por mais que constituíssemos filosofias, por mais que inventássemos práticas religiosas, nada disso seria suficiente para construir uma ponte que me levasse de volta para o céu. Eu simplesmente não podia me salvar. E é por isso que lá em Efésios capítulo 2, o verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer: Ele vos deu vida. Se vocês estavam mortos nos vossos delitos e nos seus pecados, sim, Ele nos deu vida. Eu não estava vivo, eu era um morto que andava pelas ruas da cidade, eu era um morto que se assentava à mesa para fazer as refeições, eu era um morto que tomava banho no chuveiro, eu era um morto que ia, que vinha, que vendia, que comprava. Mas no dia em que eu encontrei Ele, ou melhor, Ele me encontrou, eu deixei de ser um morto e passei a ter uma verdadeira vida, a vida com Deus. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos. Lá em João capítulo 6, verso 44, Jesus Cristo vai ratificar essa palavra de Paulo quando ele diz: ninguém, absolutamente ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, nenhum homem pode ir até Deus, pode buscar Deus, pode encontrar-se com Cristo, se o próprio Deus não abrir esse caminho. Não foi você que escolheu ser crente, foi Deus que escolheu você para ser um crente. Não foi você que quis a cruz, foi Deus que deu a cruz a você. Não foi você que buscou o céu, foi o céu que veio ao seu encontro para transformar a sua vida. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Simplesmente não sou eu que procuro por Ele. Simplesmente não sou eu que busco Ele. Perceba, em nenhum momento as Escrituras conferem aos homens qualquer ação independente do cunho salvífico. Não existe proeminência na figura humana, não existe vantagem alguma no ser humano, e é por isso que você precisa provar a verdade amarga de que você não merece o céu. Não, você não merece o céu. Eu não mereço o céu, nós não merecemos o céu. A salvação não começou com a nossa decisão, a salvação começou com a decisão de Deus. E qual foi a decisão de Deus? Como disse o início do capítulo 5, Ele quis nos justificar. Então não fui eu que tomei a decisão de seguir Jesus, foi Jesus que tomou a decisão de me aceitar, de me buscar, de me resgatar. A salvação não começa comigo, a salvação começa com Ele. A salvação está nele, a salvação depende dEle, a salvação é consumada na obra dEle. Não é o que eu faço. Mas nos nossos dias um discurso ecoa nos ouvidos das pessoas, que elas precisam dar uma chance para Jesus. E elas precisam abrir a oportunidade para que Jesus entre na vida delas e faça uma coisa extraordinária na vida delas. Porque elas são um espelho que refletem a imagem do Senhor. Porque elas são preciosas, elas são um ponto fraco de Deus. Elas são o supra-sumo da necessidade do eterno. E quando elas dizem não para Jesus, Jesus senta e chora, lamentando que foi rejeitado por elas. É essa a ideia que se fala por aí. Mas não é essa a ideia da Bíblia. Se você não quiser Deus, Deus continua sendo Deus. Se você não almejar o céu, o problema é unicamente seu. O céu continuará lá para todo aquele que nele crê. Não sou eu que faço um favor a Deus. Já viu essa história? Venha, abra o seu coração. Você tem que dar uma chance. Você tem que dar uma oportunidade. Você tem que fazer alguma coisa para que Deus não fique triste porque você foi embora e não quis aceitar a Jesus. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O apóstolo Paulo começa dizendo: nós estávamos incapazes. Nessa negociação não existe barganha do nosso lado. Não tem o que eu possa oferecer a Deus. O que você ofereceria a Deus pela sua salvação?
O que é que você tem que Deus não possua? O que é que você tem que Deus precise? O que é que você possui do qual Deus necessite? Absolutamente nada. Não há nada que eu possa oferecer a Ele. Não há nada que eu possa dar a Ele. Não há nada que exista em mim que Ele precise. Talvez você pense, Ele precisa do meu louvor. Não, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Ah, mas Ele precisa da nossa adoração. Não, a criação o adora 24 horas de forma ininterrupta. O sol declara o seu poder, a lua a sua grandeza, os mares a sua onipotência, as matas a sua imensidão. Um dia discursa outro dia que Ele é criador e dura para sempre. Ele não precisa da minha adoração. Ah, mas Ele precisa da minha vida. Não, Ele não precisa da minha vida. Eu sou um grão de poeira numa imensidão que não tem fim. Eu é que preciso dEle. Eu é que careço dEle. Eu é que necessito dEle. Sem Ele a minha vida não tem sentido. Não é Deus que precisa de você. É você que precisa de Deus. Paulo começa dizendo: o Senhor morreu por nós quando nós estávamos fracos, débeis, inúteis, fragilizados. Mas Ele não para por aí. Ainda no verso 6, há uma outra palavra que é chave, e ela está bem no meio do verso. Paulo diz: porque quando nós ainda éramos fracos, fez o quê? Morreu. Morreu por quem? Por quem, irmão? Olha só, por quem Cristo morreu? Tem até um livro muito bom de John Owen, na verdade um capítulo da obra, né? A obra original se chama A Morte da Morte na Morte de Cristo. Gravou? É um trava-língua teológico. A morte da morte na morte de Cristo. Lição de casa: leia, faça um resumo e traga domingo que vem. Se você não trouxer, você vai perder a salvação. Por quem Cristo morreu? Paulo está dizendo que Cristo morreu pelos ímpios. Isso merece uma reflexão nossa. Isso na teologia nós chamamos de morte substitutiva. Jesus morreu para substituir a nós. Só que o Evangelho nos qualifica. Ele nos chama de pessoas extraordinárias. É isso. Cristo morreu pelos bons. Cristo morreu pelos bonitos. Pouquíssimas opções nós temos. Cristo morreu pelos ricos, menos ainda. Já sei, Cristo morreu pelos carecas, eu vou. Cristo morreu pelas pessoas cultas. Cristo morreu pelas pessoas interessantes. Não. Cristo morreu pelos ímpios. Paulo então está qualificando a minha e a sua condição. Quando Cristo morreu por nós, estávamos fracos, mas Cristo morreu por homens moralmente culpados. Cristo morreu por indivíduos que não gozavam de nenhum benefício aos olhos de Deus. Cristo morreu por ímpios. E a expressão ímpio que Paulo escolhe aqui, ela é extremamente reveladora, porque ela revela a profundidade da graça. Ela mostra a ideia de que a impiedade está associada ao gênero humano em sua profunda corrupção. Cristo morreu por criminosos. Cristo morreu por estupradores. Cristo morreu por ladrões. Cristo morreu por prostitutas. Cristo morreu por adúlteros. Cristo morreu por fornicadores. Cristo morreu por pessoas levianas. Cristo morreu pelos idólatras. Cristo morreu por mim. Cristo morreu por você, porque era assim que nós estávamos antes de encontrarmos Cristo. Ah, não, pastor, isto é demais para mim, porque eu sou uma pessoa boa. Eu sou bom demais, nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, nunca adulterei. Eu sou, pastor, uma pessoa extremamente santa. Qual é o seu pecado? Hein? Ficaram mudos, foi?
Cristo morreu por ímpios. E era assim que eu estava antes de encontrar Cristo. Não importa a natureza do seu pecado. O seu pecado é ofensivo a Deus. Você nunca matou, mas você já mentiu. Talvez você nunca tenha adulterado, mas você já se prostituiu. Talvez você nunca tenha falado mal de ninguém, mas você já botou a mão naquilo que não era seu. Talvez você desejou o que não devia desejar. Talvez você cobiçou o que não devia cobiçar. Talvez você se apossou daquilo que não deveria possuir. Os meus pecados são incontáveis e os seus também. Nós pecamos por palavras, pensamentos e ações. E a Escritura vai descrever isso com muita clareza. Lá em Isaías capítulo 53, o verso 6, o profeta Isaías diz: todos nós, todos quem? Nós andávamos de que maneira? Desgarrados, como ovelhas. Todos nós, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor jogou sobre ele o pecado dessa humanidade depreciada, corrompida, suja, imunda, da qual nós fazemos parte. O Senhor lançou sobre ele. E às vezes você acha que Jesus morreu por você porque você é bom. E aí é um bom negócio para Deus salvar você, porque você é uma aquisição de altíssimo nível. Meu Deus, o que seria de nós se nós não tivéssemos você? Seríamos uma igreja imperfeita, porque nós não temos você. E aí o seu ego está lá em cima. Aí o Evangelho diz: tu era ímpio, inimigo de Deus. Deus não foi favorecido em ganhar você. Você é que recebeu a maior oportunidade do mundo. Você foi chamado para ser filho de Deus. Aí lá em 1 Pedro capítulo 3, o verso 18, Pedro disse: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus morreu por você uma única vez. A morte dele é substitutiva. Ele morreu a morte que era sua. Ele pagou o preço da condenação que era reservada para você. Ele assumiu a culpa que cabia nos seus ombros. Ele deu a vida para que na morte dele você pudesse viver. Aí 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo vai dizer lá: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê, irmãos? Justiça de Deus. Jesus não tinha pecado. Jesus não possuía debilidade alguma. Jesus é Deus encarnado. Jesus é perfeito. Jesus é santo. Jesus é eterno. Não há sombra nem variação alguma no seu ser. Ele então assume a condição do nosso pecado, para que nós de fato pudéssemos ser justificados por Deus. A morte de Cristo substitui a minha vida na cruz. John Owen, teólogo congregacional, pensando sobre isso, ele disse: Cristo não apenas morreu por nós como um exemplo de amor, mas morreu em nosso lugar como um sacrifício pela culpa. Aquilo que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele, e aquilo que pertence a ele, justiça e vida, é dado a nós. O furor que deveria cair sobre nossa cabeça, caiu sobre a cabeça de Cristo. E a possessão eterna de Cristo, que é vida eterna, Ele nos entregou. Ele toma o meu lugar. Ele morreu por ímpios. Jesus morreu por você. Mas você não é o alecrim dourado dos campos da celestial Sião. Não. Eu vou morrer dizendo: você é mau. Botem na lápide da minha sepultura: aqui está o pastor que dizia: você é mau. Bote lá a placa. Porque essa é a minha condição. Essa é a sua condição. Pare de ouvir esse mundo torto e esse discurso corrompido que tenta inflamar o seu ego e destituir
cumprir a soberania de Cristo. O que Cristo fez por nós, nenhuma outra pessoa faria. E Paulo vai explicar isso. Quanto mais nós entendemos a nossa culpa, irmãos, mais gloriosa se torna a cruz diante dos nossos olhos. Quanto mais nós entendemos a nossa debilidade, a nossa incapacidade, mais bendita é a obra que Jesus fez no Calvário por nossas vidas. E Paulo continua no argumento dele. Verso 6 ainda. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo. Ele morreu ao seu tempo. A cruz aconteceu no tempo determinado por Deus. Aqui nós temos uma profundidade gigantesca no pensamento de Paulo. Ele quer nos fazer entender que Cristo morreu por nós quando estávamos nessa condição, pecadores, ímpios, maus, perversos, indignos. Era assim que eu era. É assim que você era. Aí Paulo agora vai dizer, Cristo morre no tempo certo. A cruz não foi uma falha do plano. A cruz não foi um fato desconhecido do propósito. A cruz não foi um erro de cálculo. A cruz não pegou Deus de surpresa. A cruz não foi uma pedra pelo caminho. Não. Jesus morreu no seu tempo. Essa partícula do texto, ela não pode ser ignorada, ela não pode ser diminuída. Por quê? Porque nessas palavras nós vemos uma outra preciosa doutrina. A doutrina da soberania de Deus. Deus morreu no tempo que Ele quis. Foi na hora que Ele planejou. Foi no momento que Ele estabeleceu. Foi no dia que Ele marcou. Não foi antes, não foi depois, não foi de surpresa. Não, tudo cumpria um rigoroso decreto eterno, estabelecido pelo próprio Deus. E aí existe uma palavra que nós estudamos quando nos debruçamos sobre esse tema, e é um termo chamado plenitude dos tempos. E tem tudo a ver, e Paulo vai falar sobre isso com os Gálatas. E aí Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Roma o seguinte: Jesus morreu no seu tempo. Que tempo é esse? O tempo perfeito, o tempo pleno, a hora exata, o momento certo. E o que acontecia no mundo quando Cristo veio para viver entre nós e morrer por nós, ímpios e pecadores? Nessa plenitude dos tempos, um poderoso império governava os povos, o Império Romano. E ainda que os meios sejam questionáveis, mas esse império uniu todos os povos debaixo de uma centralidade autoritativa. Esse império construiu uma infraestrutura que era avançadíssima para os padrões daquela época. Estradas cortavam esse império de norte a sul, asfaltadas, e hoje em pleno século 21, tem muita rua dessa cidade que tem mais buraco do que uma peneira. Mas não vamos falar, deixa o prefeito quieto. É crente, irmão, em Jesus. Roma construiu estradas que ligavam o império de ponta a ponta. Roma trouxe sensação de segurança. Patrulhas vigiavam essas estradas, as pessoas viajavam com celeridade de um lugar para o outro. E por que isso é importante na plenitude dos tempos? Porque quando a mensagem da salvação chegou, ela podia avançar com rapidez. Mas não apenas um império que governava tudo e construiu uma grande infraestrutura. Havia uma contribuição vinda dos gregos, não só a filosofia, não só as noções de política. Os gregos legaram ao mundo antigo um idioma que era praticamente universal, era o grego comum. E praticamente todos os povos conheciam a língua grega, falavam a língua grega, e é por essa razão que o Novo Testamento é escrito na língua grega. E por quais razões os discípulos escolheram essa língua para registrar a vida de Jesus e os principais acontecimentos da vida desse homem que veio morrer no tempo certo, para que essa mensagem chegasse rápido nos lugares e fosse alcançada, compreendida pelo maior número de pessoas. Mas tinha uma outra contribuição: a fé dos judeus, o pensamento monoteísta, a expectativa de um Messias. Todas as nações daqueles dias sabiam que os judeus aguardavam a chegada de um homem que iria mudar completamente a história, fomentando um ambiente espiritual favorável para que essa mensagem, quando chegasse rapidamente nos devidos fins do mundo, fosse compreendido pelo maior nível de pessoas e
trouxesse fundamento. Uma esperança está se cumprindo. Eles aguardavam um Messias, e esse Messias chegou. Eles esperavam um libertador, e este libertador chegou. Eles aguardavam aquele que redimiria Israel, e aquele que redimiria Israel finalmente chegou. Então agora nós temos a plenitude perfeita, a convergência cabal de todas as coisas, para que essa mensagem bendita ecoasse na história, chegasse hoje aqui, e nós ouvíssemos que mesmo sendo ímpios e pecadores, o amor de Deus nos alcança. A graça de Deus repousa sobre nós. E Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 4, verso 4: vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou quem? Seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Não é um espírito que andou sobre a terra, vagando sem rumo. Não é só um profeta que se levantou, como dizem os falsos muçulmanos. Não é apenas um espírito elevado, como afirma o kardecismo. Não é uma figura social, como dizem os comunistas. Não, é o verbo que se fez carne. É o Deus que se veste de homem, nascido de uma mulher, gerado no ventre de uma mulher, concebido sem pecado, que encarnou-se e habitou sobre a face dessa terra. Este Deus que veio viver entre nós, comer entre nós, habitar entre nós, para nos mostrar o que é amar. Esse Deus. E o que é que esse Deus faz? Aí Lucas vai dizer em Atos capítulo 2, o verso 23. Sendo esse Deus, entregue pelo determinado desígnio de quem? E presciência de quem? De Deus. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não foi surpreendido pelos algozes. Jesus quis morrer para satisfazer a vontade do seu Pai. Você entende isso? Havia um preço a ser pago. Só que em todo o céu, ninguém se achava digno. Ele é o único que diz: apenas eu posso. Eu posso e eu quero. Assim como ele disse ao cego: eu quero que você veja. Assim como ele disse ao paralítico: eu quero que você ande. Assim como ele disse à mulher que estava prestes a ser apedrejada: eu quero te perdoar. Assim como ele disse às multidões famintas: eu quero multiplicar esses pães e esses peixes. Assim como ele disse aos discípulos angustiados no meio do mar revolto: eu quero andar e acalmar essa tempestade. Assim como em todos os momentos de seu ministério terreno ele disse: eu quero, e as coisas aconteceram. Ele olhou para a humanidade decrépita e corrompida e ele disse: eu quero salvá-los, eu vou morrer por eles, eu darei a minha vida para que eles tenham vida. Ele quis. Ele não foi forçado a isso. Ele não foi subjugado a isso. E é por isso que os impropérios daqueles ladrões, suspensos em cruzes paralelas a dele, não faziam sentido. E é por isso que a multidão enraivecida que dizia: se você é o Filho de Deus, por que você não desce dessa cruz? Por que você não salva você mesmo? Você disse que ia nos salvar e você não é capaz de descer da cruz? Se ele quisesse descer da cruz, ele desceria. Se ele quisesse, nem na cruz ele estaria. Ele quis subir na cruz. Ele quis ficar exposto na cruz. Porque o meu pecado precisava ser satisfeito. Precisava ser pago aos olhos de Deus. Entende, meu irmão? Deus governa o tempo da cruz. Assim como Ele também governa o tempo da nossa vida. Jesus chegou na sua vida no tempo certo. No tempo certo. Aí tem gente que diz assim: ouve o chamado do Evangelho: não, mas eu não vou agora não, porque eu ainda estou muito novo. Ou então eu já vi aquela conversa: por que você não entrega a sua vida a Jesus? Não, porque eu tenho que me preparar primeiro. Eu não sei que preparação é essa. Não, quando eu estiver pronto, só se for para ir para o caixão. Só que aí depois do caixão, meu filho, acabou-se. Não tem oração que dê jeito no que vem depois. Não tem, eu queria que tivesse, mas não tem. Tudo que você tem que acertar, tem que ser aqui agora. É hoje. Não, quando eu estiver pronto, quando eu estiver apto,
quando eu me sentir preparado, você nunca estará pronto. Você nunca se sentirá preparado. Só que Deus não veio buscar pessoas prontas. Deus não veio buscar pessoas preparadas. Deus não veio buscar pessoas perfeitas. Deus veio buscar você, que peca por palavras, pensamentos e ações. Deus veio buscar você, que já cometeu tantos erros e já errou tantas vezes no caminho. Deus veio buscar você, que falha, que erra, que não acerta. Deus veio buscar você, mesmo sendo quem você é. John Stott disse: eu não sou quem eu deveria ser. Não, eu estou muito longe de ser o crente que deveria ser. Mas eu sou o que sou pela misericórdia e a graça de Cristo. Eu posso não ser a pessoa que devia ser aos olhos de Deus, mas eu estou na condição que estou, porque a bondade dEle e a misericórdia dEle se renova sobre minha vida a cada manhã, e elas não têm fim. Deus ama você não é porque você merece, porque eu não mereço. Eu não mereço o amor de Deus. O que é que eu faço para Deus me amar? O que é que eu produzo na minha vida para Deus me amar? Com muito esforço, eu faço uma coisa certa. E sem fazer força nenhuma, eu faço 10 coisas erradas. Eu sou assim. Ainda bem que você não é, mas eu sou assim. Eu peco nos meus pensamentos. Dá vontade de matar um. Eu peco. Eu falho. Muitas vezes eu não ajo como eu sei que devia agir. Muitas vezes eu faço escolhas que eu sei que não devia fazer. Eu peco. O que é que eu faço para Deus me amar? Eu não faço nada. Só que Ele me ama, não pelo que eu faço. Ele me ama pelo que Cristo fez. Ele me ama pelo que Cristo é na minha vida. Ele me ama por causa da bondade e da misericórdia que Ele tem. Aqui nós temos o contraste entre o amor dos homens e o amor divino. Olha o verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas quem é que vai morrer por alguém? Quem está disposto a dar sua vida pelo outro? O amor humano geralmente responde à dignidade do objeto que ama. O amor de Deus, porém, nasce em sua própria natureza, e não na dignidade do pecador. Porque se Deus for me amar pelo que eu sou, então eu estou perdido. Eu estou em maus lençóis. Isso aqui é o que nós chamamos de graça soberana. E essa graça não precisa explicar absolutamente nada para ninguém. Essa graça não precisa justificar absolutamente nada para ninguém. Entre nós, o amor geralmente depende de mérito. Amamos aquilo que julgamos merecer o nosso amor. Não é assim? A gente ama de forma condicional. Aí talvez você me diga: mas a minha esposa me ama demais, pastor. Pisa com os pés podres de lama no chão que ela acabou de encerar e você me diz se ela te ama. Duvido. Duvido. Nosso amor é condicional, é circunstancial. O amor de Deus não. O amor de Deus não depende do que eu faço. O amor de Deus não depende do que eu tenho. O amor de Deus ama o indigno. O amor de Deus ama o perdido. O amor de Deus ama o injusto. O amor de Deus ama o decrépito. O amor de Deus ama aquele que não merece ser amado. E é por isso que o amor de Deus me ama e ama você também. Ele nos ama. E é por isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versos 4 e versos 5, ele diz: mas Deus, sendo rico em quê? Misericórdia. Por causa do que, irmãos? Do grande amor com que nos amou. E aí ele cita novamente: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pelas obras sois? Não. Pela graça. É pela graça. Não é pelo que faço. Não é pelo que realizo. É por causa desse grande amor.
deste constrangedor e inexplicável amor, desse inatingível padrão bendito de amor, dessa extraordinária demonstração de afeto. Tito capítulo 3, o verso 5, o apóstolo Paulo disse: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, segundo a sua misericórdia. Sim, essa misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então o que é que Paulo está dizendo? Não foi por obras que pratiquei. Pare de se apegar às suas obras, pare de supervalorizar as suas obras, pare de cultuar as suas obras, pare de achar que as suas obras irão colocar você no céu. Suas obras não vão levar você para o céu. Mas então, pastor, eu não tenho que ter boas obras. Mas é claro que você tem que ter boas obras, porque você é salvo, porque você é crente, porque você vive uma nova vida. Mas não é essas coisas que vão levar você para a eternidade. Mas eu pensei, pastor Luiz, que se eu fosse uma pessoa boa, eu iria ganhar créditos no céu. Eu imaginei que se eu ajudasse os velhinhos a atravessar a rua, quando eu chegasse nos portões celestiais, se for Pedro que está lá na porta, ele vai deixar eu entrar sem fazer muitos questionamentos. É porque o seu céu é o céu de Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida. Já assistiu o Alto da Compadecida? É fantástico aquele filme. O primeiro, o 2 eu não gostei não. Mas o primeiro é extraordinário. Aí você acha que vai ser daquele jeito. Quando você chegar lá vai ter uma sala. Aí você acha que vai ser assim. Você vai contando os seus podres. E aí nós vamos pesar na balança. Se pender mais para um lado, você entra. Se pender para o outro, você vai para o inferno. Não é assim que funciona. E nem vai ter Mary para resolver o seu problema. Não vai ter não. Sabe, quando eu chegar nos portões celestiais, eu chegarei e você chegará de cabeça erguida, não por termos mérito próprio, mas é quando nós chegarmos diante daquele portão celestial, louvado seja Deus, quando o arauto que estiver no portão, a sentinela que estiver na torre olhar para nós, verá em nós a marca do sangue do Cordeiro, e em nossa testa estará escrito um novo nome, pois nós fomos justificados, lavados e remidos, amados por Deus e detentores da vida eterna. É isso que ele vai ver. No céu só tem gente ruim. Diga amém. É por isso que eu vou para lá. Agora, em compensação, no inferno está cheio de gente boa. Todo mundo que é bom está no inferno. Você já viu algum defunto ruim? Eu nunca vi. Ai, era uma pessoa tão boa. Que perca irreparável. Até ontem ele não valia nada, mas aí, no céu só tem gente boa. Tem gente ruim. E no inferno só tem gente boa. Eu vou para o céu não é porque eu sou bom. Eu vou para o céu porque Deus é bom. Eu vou para o céu porque a misericórdia dele é graciosa. E é por isso que João capítulo 15, verso 13 e verso 14, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aí Jesus disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Se nós o amamos, somos amigos de Deus. Paulo já nos falou da condição de inimizade que havia entre o perdido e o eterno, mas Deus rompeu essa inimizade e agora nós temos um relacionamento com Deus. E essa teologia é tão fantástica que ela transpõe os limites do tempo e ela se enraiza desde o Antigo Testamento. Por que Deus escolhe Israel? Não é porque Israel é bom. Deuteronômio capítulo 7, verso 7 até o verso 9. O Senhor falando para o povo de Israel, o Senhor disse lá em Deuteronômio 7, de 7 a 9. Não vos teve o Senhor afeição. Ou seja, o Senhor não amou vocês, não gostou de vocês, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo. Pois éreis o menor de todos os povos.
Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deus está dizendo para Israel: eu não escolhi vocês porque vocês eram a maior nação, eu não escolhi vocês porque vocês eram o povo mais bonito, o povo mais rico. Não, vocês eram o menor de todos os povos. Deus não te escolheu por causa da tua riqueza. Deus não te escolheu por causa do teu sobrenome. Deus não te escolheu por causa da tua família. Deus não te escolheu por causa da tua religiosidade. Deus te escolheu para mostrar a você que Ele é fiel aos seus propósitos eternos. E por que é que Deus nos escolheu? Eu não faço nem ideia. Às vezes eu fico assim: Senhor, como é que o Senhor escolhe um negócio desse? Aí eu lembro que eu sou ruim do mesmo jeito. O Senhor me escolheu e isso aí é nada. Olha, por que Deus me quis? Eu não sei. Mas olha o verso 8. A primeira parte do verso 8. Mas Deus faz o que, irmãos? Prova. Ele prova o seu grande amor. Paulo está declarando que Deus prova o seu amor. O amor divino não ficou apenas em promessas. Não. Ele foi demonstrado. Ele foi tangibilizado. Ele foi materializado na morte de Jesus Cristo. Na teologia reformada, a cruz é o lugar onde a justiça e o amor se encontram. A justiça de Deus está sendo derramada, mas o amor de Deus está fluindo. Deus permanece justo enquanto está justificando o pecador. Deus seria injusto se me aceitasse quando eu não sou capaz de pagar o preço que a sua justiça exige. Mas Deus propicia o meio para o qual eu posso ser justificado, quando Ele exerce justiça sobre Cristo e derrama amor sobre a minha vida. Deus é amor, Deus também é justiça. Um amor que é justo, uma justiça que ama. O texto mais conhecido de toda a Escritura, João capítulo 3, o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a verdade central que ratifica a promessa do Evangelho. Deus prometeu nos amar e Deus tem nos amado. Deus prometeu nos salvar e Deus tem nos salvado. Deus prometeu pagar o preço pela nossa transgressão e Ele tem pago. Deus prometeu a nós uma vida eterna e Ele tem nos dado a aspiração dessa vida eterna. Deus tem feito promessas e tem cumprido suas promessas, porque Ele é fiel e verdadeiro. O Senhor prova, ratifica. Aí João vai concordar com isso, lá em 1 João capítulo 4, verso 9 até o verso 10. E lá está escrito: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Nisto o que, João? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio de quem? Dele. Nisto, verso 10, consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, não, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus tem provado o amor dEle quando envia Jesus para nos salvar. Não é eu que provo o meu amor por Deus. Meu amor é capenga, meu amor é canhoto. Eu olho para essas coisas e fico lembrando do diálogo de Jesus com Pedro. Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. Você me ama, Pedro? Eu amo, Senhor. Você me ama como eu te amo, Pedro? Só o Senhor sabe. Eu não amo a Ele o quanto Ele deveria ser amado. Eu não o amo o quanto eu deveria amá-lo. Mas uma coisa eu tenho certeza. Por mais que o meu amor fracasse, o amor dele nunca me faltou. Por mais que o meu amor seja débil, o amor dele nunca falhou.
Por mais que o meu amor seja circunstancial e limitado, quantas vezes eu fico triste porque Ele não responde minhas orações, quantas vezes eu fico indignado porque Ele não atende o meu clamor, quantas vezes eu me abato porque as circunstâncias da vida parecem convergir para o meu mal, quantas vezes eu sinto que fui abandonado por Ele quando a vida toma rumos com os quais eu não esperava nem havia planejado. Quantas vezes eu sou entregue aos meus próprios pensamentos e sucumbo diante da intolerância do meu ser, quando acredito que Ele não me ama porque não faz a minha vontade, mas isso é porque eu me esqueço que Ele tem provado o amor dEle, e Ele provou o amor dEle, quando o Filho dEle deu a vida para me livrar da condenação eterna, quando Ele carregou a cruz que eu tinha que carregar, quando Ele foi martirizado, quando eu deveria ser martirizado, quando as suas mãos foram perfuradas pelos pregos, quando as minhas mãos deveriam ser perfuradas pelos pregos, quando os seus pés foram transpassados e os meus pés é que deveriam ser transpassados, quando Ele foi erguido na cruz e eu devia estar naquela cruz. Ele tem me amado de uma maneira que ninguém nunca me amou, Ele tem cuidado de mim como ninguém nunca cuidou, e Ele me levará para uma eternidade bendita que ninguém jamais poderia me levar, nem eu mesmo. Eu acho que Ele não me ama porque as coisas não acontecem como eu quero. Mas Ele tem provado que me ama. John Owen diz também, o amor de Deus não é mais gloriosamente revelado em toda a criação, do que é revelado na cruz de Cristo. Pois ali o Pai entrega o Filho, e o Filho se oferece voluntariamente, para que pecadores culpados sejam reconciliados com Deus. Meu irmão, a cruz é um púlpito. É um púlpito onde Deus pregou para o mundo o sermão mais poderoso e eloquente sobre o seu próprio amor. O amor de Deus. Quando nós duvidamos do amor de Deus, nós temos que olhar para a cruz. Quando por alguma razão pensarmos que Deus nos abandonou, Deus nos deixou, Deus não quer mais cuidar das nossas vidas, precisamos olhar para a cruz. Porque na cruz Ele tem mostrado a nós o seu amor, a sua bondade, a sua compaixão. Nesse mundo nós teremos aflições. Nesse mundo nós experimentaremos sabores amargos. Nesse mundo passaremos por vales e desertos áridos. Ainda que nos falte a provisão, ainda que nos falte a paz, ainda que nos falte a tranquilidade, ainda que percamos coisas preciosas, nada pode arrancar de nós o amor de Deus, o precioso amor de Deus. Mas aí a segunda parte do verso 8, mas Deus prova seu grande amor, ao enviar Cristo, para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. A graça é soberana, e isso fica muito evidente aqui. Eu não sei porque Deus salva quem Ele salva. Eu não sei porque Deus escolhe quem Ele escolhe. Ele não precisa me explicar ou justificar as suas decisões. A graça não começa quando nós melhoramos. Não. A salvação começou quando nós estávamos perdidos. Jesus não morreu pelos bons. Ele morreu pelos eleitos. Jesus não morreu pelos especiais. Jesus morreu pelos maus. Jesus morreu por aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Jesus não morreu por admiradores, não morreu por candidatos promissores, não morreu por gente religiosamente aproveitável. Os puritanos aplicavam isso de forma pastoral, e eles traziam a partir dessa verdade a segurança do crente. Essa segurança bendita, essa perseverança eterna, que não repousa em mérito, mas está descansando na obra completa de Cristo. Jesus nunca fez nada pela metade. Não seria a sua salvação que ficaria inacabada. Amém, igreja? Eu fui salvo e ninguém pode me arrebatar das mãos do Senhor Jesus. Ele nunca deixou nada pela metade. Não seria a nossa salvação que ficaria pela metade. Mas aí tem umas conversas meio troncha. Eu estou esperando Jesus completar a obra. Que obra é essa que não acaba?
Por que você não abandona esse pecado? Não, porque eu estou esperando Jesus completar a obra. Quanto tempo vai durar essa obra? É obra federal? É estadual, municipal, é o quê? A obra de Deus é celestial. Começou, desenvolveu e na cruz ele disse: Pai, está consumado. Comecei, desenvolvi e terminei. Aqueles que tu escolheste, por estes eu morri. O Espírito os vivificará e selados com a tua promessa eterna, eles habitarão na glória. Não tem esse negócio, não. Isso é conversa do cão. Não. A obra está completa. Fui salvo e ninguém pode arrancar a minha vida das mãos de Jesus. Aí Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 3, verso 23 e 24, Paulo vai dizer: pois todos pecaram. Quem pecou, irmão? Todo mundo. Boa noite para você. Todos nós pecamos. E todos nós carecemos do quê? Da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há, aonde? Em Cristo Jesus. Você entende isso? Aí Lucas 19:10, o Senhor Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Aqui Paulo está nos mostrando a profundidade do oceano da graça. Não importa o quão profunda esteja a sua vida, nas profundezas do pecado, a graça de Deus te alcança, a mão de Deus te busca, a poderosa ação do Senhor te resgata. Não interessa o quão terrível e quão macabra seja a sua condição, não há pecado que o sangue de Jesus não possa lavar. Meu irmão, a nossa esperança não repousa na nossa santidade, mas na obra perfeita de Cristo. Não está em nosso mérito, mas está na oferta generosa do Senhor. Então o que é que Paulo está nos ensinando? Pelo menos 7 verdades Paulo está nos apresentando aqui. Paulo começa mostrando que nós somos incapazes de salvar a nós mesmos, fracos. Paulo está mostrando que o homem é moralmente culpado diante de Deus, ímpios. Paulo está mostrando que nós permanecíamos indignos em nós mesmos, pecadores. Mas Cristo morreu de forma substitutiva e redentora. A cruz foi planejada soberanamente por Deus, no seu tempo, não foi um acidente. O amor de Deus foi objetivamente demonstrado no Calvário, era ali que Deus queria mostrar o quanto te ama. A salvação é totalmente, exclusivamente, soberanamente pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Você não vai ser salvo por suas obras, pelo seu sobrenome, pela sua igreja, sua religião. Você só é salvo pelo nome de Jesus. É só por esse nome. É só por esse nome. Deus te deu essa salvação. Deus salvou você. E ninguém pode arrancar isso de você. Ninguém. Portanto, meu irmão, ouça, escute, pecador, sozinho você não pode se salvar. Sua religiosidade é incapaz de redimi-lo. Seus sacrifícios são imperfeitos diante da santidade de Deus. Mas não permita que a voz do acusador lhe faça crer, lhe iluda, que não existe mais esperança para você diante do tamanho do seu pecado. Seja qual for o seu pecado, seja qual for a sua culpa, seja qual for a sua transgressão, hoje há uma porta aberta da graça e você pode entrar por ela. Venha até Cristo, venha do jeito que você está, não importa como você está, na sua miséria, na sua desgraça, com as suas feridas, com a sua mancha. Não espere você se tornar apto, preparado, você é ímpio, mas escute, o sangue do Cordeiro de Deus purifica você. Então você vai descobrir
que aquele que se aproxima de Cristo, manchado pelo pecado, sai da sua presença mais alvo do que a neve. Mais alvo do que a neve. Meu irmão, na cruz, louvado seja o nome de Jesus. Na cruz, Deus não respondeu à nossa beleza. Na cruz, Deus respondeu à nossa miséria. E onde só havia culpa, Cristo fez nascer esperança. Venha até Cristo. Jesus muda a sua vida, transforma seu coração e faz de você um amigo de Deus. Paulo nos mostra que na cruz o amor sangrou por inimigos. Nós éramos inimigos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Curve sua fronte. Feche os seus olhos. Salmos e hino 282. Querido Deus, nós estamos diante do Senhor nesse momento. Tu nos sonda e nos conhece, Senhor. Olha para dentro de nós agora, Espírito Santo. Aqui estão os teus filhos, pecadores, indignos, infiéis. Senhor, como Tu pudeste nos amar? O que existe em nós, Senhor? Não há beleza, não há grandeza, não há mérito nenhum, Senhor. Mas não é importante compreender o porquê. Nós somos gratos, gratos por sermos alvos dessa escolha soberana. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos porque incontáveis vezes não fazemos justiça a este amor. Quando a vida nos cerca com dificuldades e provações, nosso coração intempestivo muitas vezes nos leva para longe de Ti. Te questionamos, te afrontamos, achamos que o Senhor nos abandonou. Mas a verdade é que o Teu amor nunca faltou a nós, ó Deus. Espírito Santo, derrama do Teu amor neste lugar nessa noite. Derrama do Teu amor sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre aqueles que não Te conhecem, sobre aqueles que ainda vagueiam na escuridão. Sopra e fala, Espírito Santo, convidando ao Seu encontro e à Sua graça os Teus eleitos para serem alvos desse doce e precioso amor. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.